Retornamos no segundo bloco do Mais Saúde. O programa de saúde da Terceira Via entrevista hoje a doutora Bruna Gama, cirurgiã bucomaxilo. Nós deixamos no ar, no bloco anterior, a pergunta, Bruna, se necessariamente os sisos devem ser removidos para a saúde bucal. Então, na grande maioria, eles devem ser removidos, porque falta espaço na maxila e na mandíbula. Né? Até explicar um pouquinho historicamente por que isso acontece. Aquele homem das cavernas, né, ele tinha um neurocrânio pequeno e o viscerocrânio, que é a face, muito grande. Quer dizer, ele tinha bastante espaço, ele tinha a mandíbula grande, a maxila grande, né? Porque ele precisava para se alimentar, comia muitos alimentos fibrosos, né? E aí, com a evolução do ser humano, foi ocorrendo o contrário, né? O crânio ele foi ficando maior, o neurocrânio, e a face foi diminuindo, porque o alimento é industrializado, é um alimento, né, menos duro, e ele foi usando também mais o cérebro, né? Foi precisando mais dele, foi aumentando de tamanho. E, na verdade, esses dentes cisos, eles são resquícios desse homem primata ainda, né? Que tinha uma quantidade muito maior de dentes. Porque tinha muito mais dentes, tinha o siso, tinha o depois do siso, tinha o depois do siso, e isso foi diminuindo. Então, isso, na verdade, é o resquício desse homem primata. Hoje a gente tem pouco espaço, a gente tem um osso menor, né, pela diminuição do viscerocrânio, mas ainda aparece lá o germe daquele dente extra que existia. Então, assim, existem pacientes que não têm siso, realmente não tem germe, não existe, faz a radiografia e não tem, e pacientes que têm e não sabem, porque não fazem uma radiografia. Não quer dizer porque não apareceu na boca que ele não existe, porque é aí que está o perigo. Ele não apareceu na boca, ele existe, está incluso, precisa ser, né, avaliado, diagnosticada a presença dele e tratado. Geralmente esse tratamento é a remoção, porque ele ficando ali, ele pode ocasionar o surgimento de um cisto, de um tumor, de uma lesão óssea mais grave, perda óssea, infecção, pericoronarite, enfim, N problemas. Então precisa ser diagnosticada. A radiografia panorâmica que faz esse diagnóstico, né? O cirurgião dentista solicita e aí consegue ver toda a região. Se o elemento estiver presente, tá, em praticamente todos os casos ele vai ter que ser removido. A presença dele no interior da parte óssea pode provocar deformação da arcada dentária inferior? Deformação, isso se pensava muito ainda, né? Porque o siso ele vai fazer uma força, vai empurrar os dentes. Não necessariamente, ele não tem força para tudo isso, mas ele pode ocasionar reabsorção nas raízes dos dentes que estão em contato com ele, que são os segundos molares. Então ele vai fazer uma força, que são importantíssimos. Então ele vai fazer uma força para erupcionar, ele vai encostar no segundo molar e vai acabar causando essa reabsorção. Então quando o paciente às vezes descobre a presença do siso, ele já tem uma lesão também no segundo molar. Quando ele começa a sentir dor, o problema já está grande, né? O problema já se espalhou. Claro. Bruna, é o dentista clínico geral quem deve buscar ativamente a presença do siso? Sim, sim. É o dentista que faz o acompanhamento do paciente. Essa radiografia panorâmica ela é de rotina, né? Geralmente, quando se inicia o tratamento, faz essa radiografia, né? Ela é de praxe para os ortodontistas. Antes da colocação do aparelho, faz a radiografia e aí, nesses casos que se descobre o dente ciso. Mas o cirurgião dentista clínico deve sempre solicitar também, para verificar a presença e já tratar antes que o problema surja. Claro, não é uma questão só dos ortodontistas, é uma questão do dentista clínico geral exatamente. Também, para encaminhar posteriormente. Ele que é o responsável pelo paciente, né, e de fazer todos os diagnósticos. E aí encaminha para o cirurgião bucomaxilo para estar fazendo essa remoção. E às vezes nem é só siso incluso, né? Muitas vezes esse paciente ele tem dentes extranumerários, né, que são dentes além, e principalmente caninos, que não erupcionam e ficam lá dentro do osso. E aí são diagnosticados realmente através do exame de imagem. Perfeito. Bruna, a medicina humana e a medicina odontológica, a medicina veterinária, de quando em quando inventam
um tema, um termo, uma palavra para confundir o ambiente de saúde. E uma delas que eu queria te perguntar é, por favor, nos fale sobre a cirurgia ortognática. Então, a cirurgia ortognática... Não é um desses termos que vieram para confundir? É, o nome é meio complicadinho. E a cirurgia também não é das mais simples, né? A cirurgia ortognática é uma cirurgia que traz um benefício maravilhoso para os pacientes, né, que têm deformidades dentofaciais. O que seria isso? Sabe aquele paciente, né, às vezes aquela criança que sofre bullying, que o pessoal chama de peixinho, que não tem o queixo, né, que é o paciente classe 2, que às vezes tem o queixinho lá para trás, né, ele fica com a mordida assim? É um paciente com deformidade dentofacial. Tipo Noel Rosa. Isso! Ou então o contrário, aquele paciente que tem a mandíbula lá na frente, né? Que é o paciente classe 3. Esses pacientes, por mais que façam um tratamento ortodôntico, eles possuem uma discrepância óssea. E essa discrepância óssea requer um tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico é a cirurgia ortognática, que pode ser só de maxila, de mandíbula combinada, com mentoplastia, que é essa parte aqui do queixo, né? Essa região aqui. Então, essa é a cirurgia ortognática, que coloca os ossos da face na posição correta, né? Já que o paciente ele tem essa deformidade. E é importante dizer que a cirurgia ortognática está associada à ortodontia também. Porque não adianta a gente mexer em parte óssea se os dentes não estiverem aliados de forma correta, claro, em relação às suas bases ósseas, né? A maxila e a mandíbula. Então é feito um tratamento ortodôntico, né? Com ortodontista, colocação de aparelho. Os dentes, eles são posicionados da forma correta nas arcadas e posteriormente é realizada a cirurgia. Uma cirurgia grande, uma cirurgia de grande porte, realizada em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. O paciente ele tem edema pós-operatório, que é duradouro, dura aí mais ou menos uns 3 meses, até ele ter uma regressão total do edema. Mas, além de trazer um benefício estético, muito bom para o paciente, no perfil, paciente de frente, melhora muito a mastigação do paciente, que antes não tinha uma boa mastigação, melhora o posicionamento muscular, articular do paciente, então consequentemente melhora as dores na articulação, na ATM, melhora também pacientes que têm apneia relacionada à deformidade dentofacial, ronco noturno. Então, assim, é uma cirurgia que, quando bem indicada, muda a vida do paciente, tanto no sentido da autoestima, quanto na qualidade de vida mesmo, na mastigação, ausência de dores. Então, é uma cirurgia, assim, que faz a diferença na vida de um paciente, quando bem indicada. E nós observamos que também na odontologia já se começa a trabalhar com a noção de equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Porque entra em campo o ortodontista, entra o ortodontista, entra o cirurgião, entra o anestesista, o bucomaxilo. Exatamente, quando o paciente, ele tem também algum problema sistêmico, a gente tem um acompanhamento do médico, do clínico geral, ou do cardiologista, enfim. Então, assim, realmente é uma equipe multidisciplinar. Eu me recordo na juventude... E posteriormente o fono também, Claro, ele vai fazer parte, o fono, o fisioterapeuta também, Me recordo na minha juventude, Bruno, que o Brasil tinha um jogador de futebol muito querido, muito famoso, e que sofria bullying de todos os colegas, porque ele tinha a arcada dentária inferior muito avançada e era apelidado de Ademir o Queixada. Isso o contrário do Noel Rosa. E hoje tem uma boa resolução, cirurgicamente. Sem nenhuma dúvida, a odontologia tem avançado enormemente nessas últimas décadas, o que nos traz a todos nós profissionais de saúde muita alegria. Encerramos aqui o nosso segundo bloco. Um cafezinho, um copo d'água gelada e já voltamos. Fique conosco.